Num mundo estranho onde as pessoas vivem sob um sistema que lhes concede uma bênção chamada Rank. Atribuída aos 10 anos, um rapaz chamado Arrow aguardava ansiosamente o seu dia especial. O Rank determina o futuro e o papel de uma pessoa na vida. Nesse dia, seus pais e irmãs celebraram seu 10º aniversário, imaginando o incrível rank que ele receberia, enquanto ele parecia indiferente a todo o sistema. Após o café, a família apressou-se para o local onde o sacerdote, diante da multidão, anunciava os ranks das crianças, um por um. Alguns tornaram-se ferreiros, outros cozinheiros. Sua irmã lembrou-lhe que os ranks são influenciados pelos dos pais, e como sua mãe alcançara o rank de Santa da Espada e seu pai era um grande feiticeiro, ele certamente estaria destinado a algo verdadeiramente notável. Quando chegou a sua vez, ele caminhou calmamente até o sacerdote, em meio a sussurros dos presentes curiosos para ver que rank lendário o filho de heróis receberia. O sacerdote pôs a mão na testa de Arrow, esperando a luz que sinalizaria seu rank, mas nada aconteceu. O homem ficou perturbado, olhou-o com pena e disse-lhe que nascera sem um rank. Dias se passaram enquanto seus pais tentavam animá-lo, garantindo que não precisaria procurar trabalho e poderia ficar com eles em casa pelo tempo que desejasse. No entanto, o rapaz não se incomodou com isso. Ele explicou que treinava esgrima desde pequeno e aprimorara suas habilidades com treino contínuo sob a supervisão de sua forte mãe. Sabia que ter o rank de espadachim facilitaria, mas acreditava poder trilhar seu caminho com sua espada e esforço, mesmo sem ele. Sua família sentiu-se aliviada enquanto ele saiu para descansar um pouco, e ouviu uma comoção vinda do pátio de treinamento. Ele se aproximou para ver 2 rapazes a lutar e notou suas fraquezas fundamentais. Contudo, apenas ter o rank de espadachim os tornava lutadores aceitáveis. Eles o notaram ali e perguntaram por que ele observava. Então ele disse que viera treinar e eles riram zombeteiramente, alegando que alguém sem rank não poderia duelar com espadachins de verdade, e começaram a gabar-se de sua esgrima. Arrow não mostrou sinais de admiração e perguntou se queriam lutar com ele. Eles pensaram que ele estava a brincar, mas aceitaram o desafio. Antes de começarem, um deles perguntou se ele tinha a proteção divina com que todo humano nasce para afastar o mal. Ele respondeu afirmativamente. Com isso, seu oponente preparou-se para lutar sem medo. Contudo, o rapaz afirmou com confiança que não precisava de tal proteção para derrotar miúdos como eles. O espadachim, irritado, avançou sobre ele com um golpe poderoso. Arrow bloqueou o ataque facilmente, espantando seu oponente, que começou a golpear descontroladamente, mas Arrow parou cada golpe com impressionante habilidade. Quando o segundo amigo tentou atacar por trás, Arrow saltou para o lado com destreza, percebendo que esses rapazes não se comparavam à sua mãe em combate e que enfrentá-los juntos seria mais divertido. Ele avançou rapidamente sobre eles, derrubando um com um golpe do punho da espada no queixo, fazendo o outro tropeçar no amigo caído e também cair. Os dois sentaram-se a chorar e a queixar-se da injustiça quando um rapaz ruivo entrou no pátio, ordenando-lhes que se calassem e agissem como se estivessem num verdadeiro campo de batalha. Os rapazes derrotados, sem a proteção que os cercava, teriam perdido as suas vidas naquele momento. Arrow não reconheceu o rapaz ruivo, mas este parecia conhecê-lo bem, caminhando confiante na sua direção e desafiando-o para um duelo público. Ele alegou que sua vitória sobre os dois se devia unicamente a um talento inato herdado de sua mãe, a Santa da Espada, e disse que enquanto Arrow estivesse sem rank, não conseguiria enfrentar alguém com rank e treinamento formal. Então ele anunciou ser filho do Capitão Evans, o líder da guarda da aldeia. Arrow lembrou-se do capitão quando este procurou a ajuda de sua mãe há algum tempo, mas o rapaz não tinha semelhança alguma com seu robusto pai. O rapaz ruivo explodiu em queixas irritadas de que as pessoas sempre consideravam a mãe de Arrow a mais forte, apesar de seu pai também ser um duelista experiente. Ele queria provar que sua família merecia a glória, e que o faria ao derrotar Arrow. Ficaram frente a frente, e assim que o duelo começou, o rapaz ruivo atacou agressivamente, querendo terminar rápido. Contudo, Arrow, acostumado ao treino implacável com a mãe, enfrentou os ataques com defesa sólida e igual velocidade, transformando seus movimentos rápidos num espetáculo de tirar o fôlego para os espectadores maravilhados. Arrow percebeu que seu oponente era mais forte que os dois anteriores, mas lutava com uma raiva que o tornava caótico. Arrow esperou por uma oportunidade para atacar. Contudo, o rapaz ruivo antecipou seu movimento e lançou um golpe aéreo duplo. Arrow bloqueou um, mas o outro atingiu-o no peito, derrubando-o. Atordoado por aquele golpe incrível, ele entendeu que seu oponente usara uma habilidade que só poderia ser aprendida por alguém com um rank específico. Dias se passaram desde aquela derrota, mas o fogo da determinação reacendeu-se dentro dele. Ele aventurou-se na floresta armado com sua espada, postando-se diante de um boneco de treino, atacando-o repetidamente até que finalmente conseguiu replicar o golpe duplo que o havia derrotado. Antes que pudesse celebrar sua conquista, um pequeno duende saltou dos arbustos, tentando emboscá-lo. Arrow rapidamente se virou e desferiu seu golpe duplo, abatendo o duende e matando-o instantaneamente. Ele sentiu-se animado por adquirir uma nova habilidade, mas um rugido trovejante ecoou das profundezas da floresta, fazendo-o estremecer. Querendo correr de volta à aldeia para avisar os guardas, um grito de socorro de um rapaz o congelou no lugar. Ele percebeu que o tempo não pouparia os ausentes, então correu para a mata, escondendo-se até avistar o rapaz ferido, que era ninguém menos que seu oponente ruivo, sangrando e agarrando sua espada diante de um enorme duende de raça rara que geralmente ficava longe das aldeias. Ele hesitou momentaneamente entre correr por ajuda e ficar sabendo que o rapaz morreria se fosse deixado sozinho. Ele se esgueirou por trás da criatura e quando o duende estava prestes a acabar com sua presa, Arrow atacou com um poderoso golpe duplo, fatiando a criatura e matando-a instantaneamente.
O rapaz ruivo ficou paralisado, atordoado não só pela remoção súbita do perigo, mas também porque Arrow executara a habilidade que ele só aprendera após anos de treino com a ajuda de seu rank. Arrow aproximou-se e ofereceu um cantil de água pura para cuidar de suas feridas. O rapaz ruivo, curioso, perguntou a Arrow o segredo por trás de sua capacidade de realizar aquele golpe letal. Arrow respondeu que não se tratava de ter um rank, mas de ter a habilidade, força e velocidade necessárias para repeti-lo. Ele explicou que após sua derrota anterior, passou muito tempo analisando os golpes duplos e treinou repetidamente até entender sua base, tornando-se capaz de ajustá-los à vontade. O rapaz não ficou totalmente convencido e o desafiou para um novo duelo, ao qual Arrow concordou com confiança. Os dois ficaram frente a frente, e assim que desferiram seus golpes simultaneamente, o rapaz ficou surpreso ao descobrir que Arrow não só bloqueou seu ataque, mas adicionou um terceiro golpe que o atingiu e o derrubou. O filho do capitão explodiu em raiva, mas Arrow explicou que não se prendia a nenhuma habilidade específica limitada por fronteiras ou restrições, e que sua força e habilidade definiam seu potencial, permitindo-lhe aumentar o número de golpes sempre que fosse capaz. O rapaz levantou-se, tentando vingar-se noutra ronda, mas recebeu o terceiro golpe novamente com ainda maior força e caiu mais uma vez, permitindo a Arrow deixar a arena vitorioso. 5 anos se passaram desde aquele dia, até que ele decidiu embarcar numa jornada para o reino de Breia, conhecido por sua esgrima, onde tanto sua mãe quanto o Capitão Evans receberam seu treinamento. Ele queria tornar-se o melhor, como eles. Ao longo do caminho, foi acompanhado por viajantes, incluindo um homem corpulento, com o rank de guerreiro berserker, e uma mulher com grande habilidade em empunhar espadas duplas, que nunca paravam de discutir e brigar. O cocheiro tentou acalmá-los, lembrando-lhes que iam para o mesmo lugar, mas o homem tratou a mulher com desdém, dizendo que ela só servia para tarefas domésticas. Antes que a disputa aumentasse, o cocheiro gritou para se prepararem para a batalha, pois um grupo de orcs, liderado por seu gigantesco chefe, apareceu diante deles com a intenção de destruí-los. 2 crianças na carruagem gritaram por ajuda do guerreiro, mas ele encolheu-se e fugiu, dizendo que cada vida era responsabilidade própria, enquanto a mulher o seguiu, alegando que o mundo não tinha misericórdia para os fracos. O cocheiro permaneceu perplexo, perguntando-se se conseguiria salvar sua carruagem antes que os inimigos os alcançassem. Mas Arrow saiu calmamente da carruagem e aproximou-se das feras sem uma palavra. O cocheiro tentou dissuadi-lo de enfrentá-los, mas ele o ignorou e disparou com velocidade assombrosa, apunhalando o primeiro orc no coração mais rápido do que qualquer um poderia acreditar. Seus movimentos eram rápidos como um raio, desaparecendo e reaparecendo entre os inimigos enquanto os abatia um por um. Quando se viu cercado, ele surpreendeu a todos com um movimento lendário conhecido como a Dança da Lâmina, girando rapidamente para fatiar todos os que estavam por perto de uma só vez. O cocheiro ficou espantado, pois essa habilidade era conhecida por ser exclusiva de lutadoras femininas com o rank de Princesa da Espada, mas Arrow não se prendia a tais classificações. Ele acreditava que a habilidade não era definida por gênero ou título. Ele então atacou o líder orc, desviou de seus golpes maciços e saltou sobre ele, cravando sua espada em sua cabeça até que caísse morto. Ele voltou à carruagem calmamente, pedindo ao cocheiro para continuar a jornada para Bria, enquanto uma das crianças perguntava sobre seu rank. Ele simplesmente respondeu que não tinha rank, deixando todos em choque. Ele lembrou-se de mostrar à mãe sua nova habilidade com os golpes duplos 5 anos antes, e ela pensou que estava a imaginar coisas até que ele esclareceu que seu objetivo era replicar cada habilidade que via. Com isso, ela encheu-se de felicidade e prometeu ensinar-lhe todas as habilidades conhecidas pelas princesas da espada. Atualmente, o cocheiro acordou Erol, anunciando que haviam chegado a Briasta, a terra das espadas. Erol saiu da carruagem e viu a praça da cidade fervilhando de lutadores cujas espadas pendiam de suas cinturas. Ele virou-se para o cocheiro e perguntou se ele era um duelista de nível avançado. O homem alegou ser apenas um motorista comum, mas Arrow sentiu que alguém que conhecia movimentos de combate intrincados não poderia ser simples. O cocheiro então admitiu que detinha o rank dos Cavaleiros Sagrados, um rank prestigioso, mas cansou-se da luta constante e escolheu uma vida de quietude, disfarçando-se de humilde motorista. O cavaleiro percebeu que era a primeira visita de Arrow à cidade e o aconselhou a procurar uma guilda para se juntar, pois nenhum duelista poderia participar de torneios sem afiliação oficial. Nessa cidade, os duelos eram uma forma de provar o valor e ganhar a vida. Respondeu que não estava interessado em dinheiro, mas procurava competir contra o duelista mais forte que pudesse encontrar ali. O cocheiro o alertou sobre guildas gananciosas que exploram lutadores e corrompem seus espíritos, então virou-se e foi embora, enquanto Arrow continuava pelo caminho, observando os sinais de guildas competindo por membros. Enquanto caminhava, ele esbarrou numa pequena rapariga loira que imediatamente se agarrou a ele, alegando ser de uma guilda famosa e querendo recrutá-lo. A insistência dela pareceu-lhe suspeita, então ele recusou a oferta, mas ela não desistiu e continuou a insistir. Ele não se envolveu com ela e perguntou qual guilda era a mais forte da cidade. Ela respondeu de mau humor que a guilda Lâmina Sombria era atualmente a melhor, ostentando 8 duelistas com rank. Ele pediu que ela o guiasse até o local e partiu. No seu portão, o guarda o direcionou para a recepção, onde uma longa fila de aspirantes a duelistas aguardava o teste. Arrow sentiu excitação ao imaginar que tipo de oponentes enfrentaria. Quando chegou a sua vez, a recepcionista zombou dele, rotulando-o como sem rank e inconsequente, insistindo que a guilda só aceitava candidatos de alto rank. Ele tentou convencê-la de sua capacidade de passar no teste, mas ela recusou registrá-lo. Ele saiu, sentindo-se desanimado, e viu 3 duelistas de alto rank entrando no salão, recebidos com grande reverência. Mas ele ignorou, e dirigiu-se a outras guildas apenas para encontrar a mesma rejeição repetidamente.
A rejeição pesou muito sobre ele ao retornar ao centro da cidade. Ele tirou a carta que sua mãe lhe dera, pedindo-lhe para procurar a antiga guilda deles, esperando que pudesse ajudá-lo. Ele se perguntou se ela havia antecipado as dificuldades que enfrentaria e sentiu-se grato a ela. Antes que pudesse abrir a carta, a rapariga loira apareceu novamente, instando-o a juntar-se, implorando-lhe que o fizesse como um favor, apontando para um edifício chique próximo que ela alegava ser a sede de sua guilda. Ele pareceu surpreso, e ela disse-lhe que a guilda deles, Presas do Dragão, fora outrora a mais forte da Terra, mas enfraquecera muito recentemente, esperando reviver sua antiga glória. O nome ecoou em sua memória enquanto ele recordava as histórias de sua mãe sobre o líder de sua antiga guilda, um lutador de espadas duplas que fundou as Presas do Dragão e a nomeou em homenagem ao seu ataque especial. Ele rapidamente tirou a carta e encontrou o mesmo nome escrito nela. Ele decidiu acompanhá-la, o que a encheu de alegria. Contudo, ao entrar no edifício, encontrou um velho com uma mão deitado no sofá, que friamente o informou que esta guilda estava acabada e o aconselhou a partir. A rapariga explicou que este era o seu pai e que ele fora o segundo lutador mais forte da cidade, mas não era o mesmo depois de perder o braço. Arrow a surpreendeu ao expressar seu desejo de se juntar, o que a deixou feliz, e ela correu para preparar o contrato de membro, que ele preencheu e entregou de volta a ela. Ela leu e então perguntou por que ele deixara a seção de rank em branco. Ele respondeu que não tinha rank. Naquele momento, sua raiva explodiu, e ela sacou a espada, pensando que fora enganada, acreditando que ele era um lutador avançado, fingindo ser relutante. Nesse instante, a porta abriu-se, e uma mulher com cabelos ruivos profundos e beleza majestosa, chamada Ray, entrou. A rapariga correu até ela, chorando que este estranho sem rank a enganara para se juntar à guilda. A menção da rapariga loira imediatamente chamou a atenção de Ray, e ela voltou seu olhar para Arrow, dizendo que nunca pensou que o veria ali um dia. Ele parecia confuso, e perguntou se ela o conhecia antes, e ela pareceu atordoada, dizendo-lhe que eram da mesma aldeia e haviam treinado juntos quando crianças. A princípio ele não se lembrou, até que percebeu que o rapaz ruivo com quem lutara várias vezes não era um rapaz, mas sim esta mesma rapariga. A rapariga loira conhecia a história e perguntou a Ray se este era o rapaz sem rank que a havia derrotado, pois pensava que o que ouvira sobre ele era apenas uma lenda. Contudo, Ray, que nunca esquecera aquela derrota, desafiou-o para um duelo imediato. A luta começou e Ray lançou seu ataque duplo, que Arrow pensou que poderia bloquear. Contudo, seus golpes romperam suas defesas e o atingiram no peito com força assombrosa. Ele ficou surpreso, e ela explicou que era do rank de lutadora, o que lhe permitia empunhar uma espada 5 vezes mais pesada que as espadas comuns, tornando seus golpes 5 vezes mais poderosos também. Arrow admirou sua capacidade de manter alta velocidade, apesar da arma pesada, mas sabia que a velocidade dela não podia igualar a sua. Quando ela o atacou novamente, ele criou uma imagem enganosa de si mesmo que a confundiu, aparecendo atrás dela e atingindo-a nas costas. Ela tentou repetir o ataque, mas o resultado foi o mesmo, deixando-a espantada com o uso de uma técnica que apenas lutadores de rank superior poderiam dominar. Arrow percebeu que seu corpo robusto não seria derrotado por golpes comuns, e ela, por sua vez, tentou terminar a luta com um golpe decisivo, mas ele a surpreendeu com uma famosa manobra defensiva do estilo de sua mãe, derrubando-a de joelhos e encerrando o combate. Nesse ponto, o comportamento de Ray mudou completamente, dando-lhe as boas-vindas calorosamente à guilda, revelando que a guilda estava profundamente endividada, e a única forma de sobreviverem era competir em torneios de combate como uma equipa de 3 contra guildas com 5 lutadores. No entanto, Erol não mostrou sinais de preocupação. Em vez disso, ele estava cheio de entusiasmo para enfrentar oponentes mais fortes e refinar ainda mais suas habilidades. Na manhã seguinte, ele acordou em seu novo quarto, refletindo sobre os eventos que o levaram a se juntar à lendária guilda da qual sua mãe fazia parte, prometendo a si mesmo não a desapontar e restaurar a antiga glória da guilda. Ele saiu para o salão e encontrou a rapariga loira e Ray sentadas junto à lareira a discutir o próximo torneio. Assim que a rapariga loira o viu, puxou-o para a conversa, dizendo que o torneio começaria na próxima semana e que agora estavam elegíveis para participar com 3 membros em vez de 2. Ela explicou que o torneio seria no estilo eliminatório com partidas individuais e que a maioria das guildas teria 5 lutadores, o que significava que teriam de derrotar mais de um oponente para sobreviver à primeira ronda. No entanto, ela permaneceu otimista, garantindo-lhe que ter 2 lutadores com rank no nível B lhes daria um bom equilíbrio, a menos que enfrentassem um lutador de um rank superior. Arrow desconhecia esses ranks, então perguntou a ela sobre eles. Ela explicou que havia 5 ranks, começando do D para iniciantes e terminando com TED, que apenas a elite poderia alcançar, e que havia apenas 20 lutadores em Briosta dentro desse rank superior. Ela gabou-se de que tanto ela quanto Ray estavam no rank B, e como Arrow havia derrotado Ray em batalha, ele também era um lutador do mesmo nível. Com a guilda tendo 3 lutadores da mesma categoria, eles agora tinham esperança de pelo menos passar da primeira ronda. Então ela foi para a cozinha, deixando Arrow perdido em pensamentos. Ao sair do salão, Ray foi parada por Arrow, que lhe perguntou sobre suas habilidades como lutadora de força. Ainda irritada com sua derrota, ela respondeu que uma de suas habilidades era fortalecer a armadura de mana externa para desviar a maioria dos ataques fracos. Arrow permaneceu em silêncio, pensando em como poderia aprender uma técnica tão valiosa, até que uma nova ideia surgiu em sua mente. Arrow pediu a Ray para golpeá-lo com sua espada enquanto estava embainhada, o que a surpreendeu, e ela inicialmente recusou, mas ele pegou a mão dela pedindo para ela fazê-lo. Ela pensou que ele estava a sugerir algo estranho, não relacionado ao treino, e respondeu com um sorriso tímido, mas não se opôs completamente, sugerindo que começassem com algo mais normal.
Nesse ponto, Errol percebeu o mal-entendido entre eles, esclarecendo que queria que ela o atingisse para ensiná-lo a fortalecer a armadura de mana externa, uma habilidade útil ao lutar contra múltiplos oponentes onde as chances de ser atingido aumentam. Rey ficou espantada com seu pedido e perguntou se ele tinha perdido a cabeça, insistindo que as habilidades eram concedidas por uma influência divina que não podia ser aprendida através da tentativa. Contudo, Errol, tendo rejeitado tais crenças, instou-a a parar de protestar, lembrando-lhe que ela o vira adquirir habilidades com as quais não nascera naturalmente, como o golpe duplo de espada e o avanço rápido. Rey calou-se e decidiu tentar apenas uma vez. Foram para o campo de treino, onde ela lhe entregou a espada, avisando que era 5 vezes mais pesada que qualquer espada comum, e que sem habilidades de força, ele nem sequer conseguiria levantá-la. Mas Errol a surpreendeu ao empunhar a espada e desembainhá-la com fluidez, depois a brandiu com uma facilidade assombrosa, deixando-a atordoada, questionando como ele conseguia tudo aquilo sem um rank ou habilidade herdada. Ele lhe disse que não havia aprendido nada senão através de muita perseverança e treinamento diário, e que pretendia igualar os talentosos com seu esforço incansável. A expressão de Rey mudou de intensidade para admiração, enquanto ela se desculpava por sua zombaria, pegando de volta sua espada e prometendo não pegar leve com ele no treinamento. Ele concordou, mas então tentou brincar com ela, e ela prontamente o atingiu no rosto com o punho de sua espada, rindo. Pouco depois, a garota loira correu para a área de treinamento, ofegante e agitada, informando-os que havia descoberto a guilda que enfrentariam. E as notícias eram péssimas. Seu oponente era ninguém menos que a guilda Lâmina Sombria, a mais forte da cidade, liderada por seu famoso líder brutal e astuto, Gale. Apesar disso, a garota loira não mostrou sinais de recuar, entregando em vez disso um discurso apaixonado, prometendo que dariam tudo de si para vencer. Ela então se virou para Errol, que estava deitado no chão exausto após uma sessão de treinamento difícil, perguntando se ele ainda estava vivo. Rey a assegurou de que ele estava bem, e que o que estavam fazendo era um treinamento especializado, mas a garota loira pensou que ela estava apenas descontando sua raiva nele. Errol se levantou, reclamando de fome depois de tudo o que havia suportado, e pediu comida. A semana voou em meio a treinamentos e preparativos até que o dia do torneio chegou. Multidões se reuniram de toda a terra no grande anfiteatro e Errol ficou pasmo com a enormidade do lugar. Ele ouviu a garota loira fervendo de raiva ao ouvir sussurros zombando de sua guilda, que havia desmoronado há muito tempo. Enquanto Rey tentava acalmá-la, Errol notou que as pessoas estavam apostando nas equipes, e ele perguntou sobre as probabilidades, com a garota loira respondendo que suas chances eram estimadas em 20-1, significando que ninguém acreditava que eles pudessem vencer. Ele tentou elogiar as probabilidades, mas ela retrucou com raiva, explicando que todos os viam como perdedores certos. No entanto, isso poderia funcionar a seu favor, pois uma vitória surpresa lhes traria uma bolada. Sua empolgação cresceu até que ela admitiu ter apostado tudo, colocando a sede da guilda em jogo por um novo empréstimo. Se vencessem, seu destino mudaria, e eles recuperariam sua antiga glória. Se perdessem, não haveria mais nada a perder. Enquanto ela falava, um homem da multidão a chamou, e era o próprio Gale, o líder da Lâmina Sombria. Ele se aproximou deles zombeteiramente, escarnecendo de sua guilda dilapidada, e revelando que havia arranjado para que o primeiro confronto deles desferisse o golpe final na pouca reputação que lhes restava. Ele prometeu a ela, zombando, que se por algum milagre vencessem, a guilda dela se tornaria a maior da Terra, mas isso era impossível enquanto tivesse um lutador sem rank em suas fileiras. Ele riu de seu próprio esquema e partiu, deixando a equipe para se preparar para entrar na arena. Ao entrarem, Errol notou que o próprio Gale não participaria da luta, o que ele pensou que poderia melhorar ligeiramente suas chances de sobrevivência. Rey apontou que todos os seus oponentes eram de nível superior, tornando o resultado quase uma conclusão precipitada, especialmente porque sua formação atual era incomumente ofensiva. Quando o momento tão esperado chegou, a voz do anunciante ecoou na arena, declarando o início da partida entre a Guilda Presas do Dragão e a Guilda Lâmina Sombria. Do lado oposto, um garoto de cabelo verde, do ranking de lutador espada leve, se adiantou, gabando-se de que derrubaria a equipe inteira sozinho. O espanto da plateia aumentou quando o anunciante declarou que o representante das Presas do Dragão era Errol, o lutador sem rank. O lutador de cabelo verde sorriu zombeteiramente, insistindo que derrubar um oponente sem rank não levaria muito tempo, mas ele viu isso como uma oportunidade de se exibir para a multidão, avançando rapidamente e esfaqueando Errol no peito. Gritos de choque irromperam na arena, pois ficou claro que o que havia sido esfaqueado não passava de uma sombra enganosa. O lutador se virou em choque, então avançou novamente para enfrentar outra imagem, e logo múltiplas imagens em movimento de Errol giravam ao seu redor. Ele decidiu acabar com isso rapidamente, atacando todas elas com golpes velozes, e no momento seguinte, sentiu a verdadeira facada perfurando seu corpo por trás. Errol havia criado 3 imagens de uma vez, uma técnica conhecida como uma das mais difíceis de dominar. O oponente caiu no chão, e a rodada terminou enquanto Errol lhes dizia que sua mãe havia treinado com ele, usando 5 imagens ao mesmo tempo. E isso era quando ela estava pegando leve com ele. A multidão irrompeu em aplausos e vivas para o lutador sem rank, maravilhada com o que acabara de testemunhar. Quanto a ele, continuou a pensar que executar a mesma técnica que seu oponente havia usado ainda não era perfeito, e precisava refiná-la ainda mais. Ele entrou na próxima rodada contra um lutador de espada dupla, que lançou uma saraivada de golpes contra ele. Mas Errol bloqueou todos, terminando a luta com um golpe duplo que derrubou seu oponente. Com o segundo lutador caindo, ele enfrentou um terceiro que empunhava 2 adagas invertidas, utilizando movimentos de combate rápidos misturados com artes corporais. No entanto, a velocidade de Errol superou tudo isso, com um golpe por trás que o fez cair no chão.
Ray e a garota loira assistiram maravilhadas enquanto testemunhavam com seus próprios olhos como 3 lutadores de alto rank eram derrotados sem suar a camisa, enchendo a loira de esperança pela possibilidade de vitória. Mas a quarta rodada provou ser muito mais difícil. Arrow enfrentou um duelista habilidoso em espada e escudo, cuja defesa era difícil de penetrar. Ele não conseguia desferir golpes decisivos, então teve que desviar e enfraquecer gradualmente a armadura do oponente. O oponente gritou com raiva que era impossível ser sem rank, ao que Arrow respondeu que tudo o que havia conquistado era resultado de esforço diário e trabalho duro, nada mais. O lutador zombou da conversa sobre esforço, insistindo que apenas o talento dita o resultado de um duelo. Então avançou contra ele com uma investida de escudo habilidosa. No entanto, Arrow usou a técnica de previsão herdada de sua mãe, lendo o movimento do oponente e derrubando seu escudo com um chute repentino. Então pegou emprestado um movimento de combate de seu oponente anterior para desferir um chute em seu abdômen. Ele pegou o escudo e avançou enquanto seu oponente tentava se levantar para atacar novamente. Mas Arrow contra-atacou o golpe e revidou com o mesmo ataque, jogando-o no chão, derrotado. A plateia irrompeu em debate, acusando-o de esconder seu verdadeiro rank, levando os organizadores a convocar o orbe mágico revelador e anunciar a todos que ele era, de fato, sem rank. Os aplausos ficaram mais altos enquanto Arrow permanecia firme, e seu próximo oponente foi anunciado. O duelista oriental Masamune, um descendente de samurais empunhando uma espada curva conhecida como katana. No momento em que Arrow pisou na arena, sentiu um perigo subjacente na presença de Masamune, e percebeu que essa batalha não seria como as anteriores, preparando-se ao sentir seu oponente se preparando para liberar sua habilidade suprema, esperando o momento perfeito para atacar como uma cobra pronta para o bote. Arrow se aproximou de seu oponente com passos confiantes, impulsionado pela curiosidade apesar do perigo. Assim que ele entrou no alcance da espada de Masamune, este avançou contra ele em um piscar de olhos, mas Arrow foi mais rápido, desaparecendo de sua frente e aparecendo atrás dele em um instante. Os olhos do duelista oriental se arregalaram em choque enquanto Arrow o informava que ele realmente era o mais rápido da cidade, embora sua mãe fosse muito mais veloz, então ele havia se acostumado a acompanhar velocidades como a dele. Em um movimento decisivo, Arrow utilizou a habilidade suprema da princesa da Escola da Espada, cobrindo seu oponente com estocadas precisas e sucessivas que encerraram a luta em instantes. O silêncio caiu sobre a arena e o espanto preencheu os rostos. O lutador mais fraco da guilda mais fraca havia derrubado sozinho os membros mais fortes da guilda mais forte da Terra. Arrow saiu da área de luta indo em direção a Ray e a garota loira, sentindo-se aliviado por terem ganhado o suficiente para salvar a guilda de suas dívidas. À noite, eles retornaram à sua sede, e uma atmosfera de celebração tomou conta. O lugar estava cheio de risadas e bebidas, e Arrow permaneceu espantado que a loira pudesse beber, pois ela o assegurou de que era uma adulta madura, apesar de sua pequena aparência. Ela ainda não conseguia acreditar que ele havia derrotado 5 lutadores de alto rank da guilda mais renomada do reino, tudo sozinho. Sua mente se encheu de planos para explorar essa glória, e ela começou a pensar em maneiras de se aproximar dele para restaurar o status de sua guilda. Ela tentou encantá-lo com uma conversa agradável e lisonja sutil, mas Arrow a rejeitou firmemente, afirmando que preferia Ray, fazendo seu rosto corar e sua raiva aumentar, pensando que ele estava apenas brincando para se livrar da loira. No entanto, ele era sincero. Ray retrucou dizendo que ele a havia chamado de garoto durante o duelo no passado e que todos haviam dito que ela carecia de feminilidade. Arrow lhe disse que sua personalidade tinha força e beleza suficientes e que ela estava errada em seus pensamentos. A loira, enquanto isso, sorriu astutamente, percebendo que Ray ainda não reconhecia suas próprias forças. Então ela abandonou a discussão e decidiu cuidar de Arrow, afirmando que ele precisava de descanso após suas longas batalhas. No entanto, Arrow preferiu que seu descanso fosse na arena de treinamento, pedindo a Ray para ajudá-lo a dominar a técnica de aprimoramento de escudo mágico que ela realizava facilmente devido ao seu rank. Ela começou a atingi-lo com força em uma sessão de treinamento difícil enquanto a loira observava da sacada, espantada com sua estranha compreensão do conceito de descanso. O barulho atraiu o pai da garota, que saiu cambaleando, desorientado pela bebida, reclamando do som, acreditando que estavam desabafando suas frustrações após perder o campeonato. Sua filha rapidamente o informou que eles haviam na verdade derrotado a guilda mais forte da cidade. A princípio, ele não acreditou nela e pensou que o oponente havia enviado trainees de rank inferior, mas ela esclareceu que todos eram de alto rank e que Arrow os havia derrotado sozinho. O homem saiu de seu torpor alcoólico e olhou para o garoto machucado com curiosidade sobre sua verdadeira força. Sua filha orgulhosamente lhe disse que havia apostado na vitória deles, ganhando uma enorme aposta graças a ele, e que agora estavam livres de dívidas e tinham o suficiente para continuar o trabalho da guilda. Mas o pai permaneceu reservado, apontando que se o garoto era de fato tão forte, as grandes guildas estariam se esforçando para recrutá-lo com pagamentos vultosos, então ela não deveria criar muitas esperanças. No entanto, a garota respondeu com confiança que resolveria a questão casando-se com ele, para mantê-lo ao lado deles para sempre. Diante disso, Arrow declarou claramente que não faria nada disso. Então se virou para o pai dela, continuando sua fala com certeza, zombando da teimosia e da falta de compreensão dela. As últimas palavras de Arrow foram que ela, a garota, pelo menos não era uma perdedora que se rendia a tudo. E isso foi uma clara alfinetada no pai dela. O homem o encarou com um olhar furioso, mas Arrow não percebeu, e ousadamente o criticou ainda mais, exigindo que ele parasse de reclamar e vivesse de acordo com sua idade, enquanto ainda tivesse uma mão para lutar. Isso enfureceu o pai, que avançou contra ele, agarrando seu colarinho, avisando-o para não falar sobre coisas que ele não entendia, declarando que um duelista de 2 armas que perdeu um braço era apenas um corpo vazio e sem utilidade. Mas Arrow respondeu-lhe firmemente que o que ele dizia não era verdade, pois mesmo sendo um duelista sem rank, ele ainda estava se esforçando e lutando para ascender neste mundo.
O homem o empurrou e recuou silenciosamente para o andar de cima. Ray e Loli se aproximaram rapidamente para verificar como ele estava, com a garota se desculpando pelo comportamento de seu pai e agradecendo-lhe por sua coragem em se defender. Errol comentou que o pai dela, apesar de perder um braço e uma vida de lutas, ainda retinha força significativa e experiência inestimável, e que recusar-se a usá-la era uma perda genuína. Ele pensou consigo mesmo que poderia aprender habilidades incríveis com ele se conseguisse motivá-lo a retornar à esgrima, resolvendo despertar o espírito duelista dentro dele mais uma vez. Loli ouviu a determinação de Errol em adquirir novas habilidades e sugeriu que ele começasse explorando as masmorras espalhadas perto da cidade. Ele pareceu perplexo, então Ray explicou que as masmorras eram cavernas profundas onde monstros surgiam aos montes e estavam cheias de armadilhas, tornando-as lugares perfeitos para ganhar experiência e aprimorar habilidades reais em preparação para grandes competições, especialmente a Copa dos Deuses da Espada e o campeonato anual que apresentava os melhores duelistas do país para provar quem era o mais forte. Errol nunca tinha ouvido falar disso antes, então Loli tirou um formulário e o convidou a preenchê-lo se quisesse participar. Mas para a surpresa deles, Errol rasgou o papel na frente deles, deixando Ray atordoada e perguntando se ele não queria entrar na competição. Ele respondeu que havia descoberto o truque de Loli, que estava tentando passar um contrato de casamento em vez do formulário. Ela riu, admitindo que estava testando sua reação, mas Errol não a deixou escapar facilmente, agarrando-a para discipliná-la por sua provocação pesada. Na manhã seguinte, ele acordou e a encontrou tentando incomodá-lo novamente, então ele se afastou e a amarrou na cama antes de sair. Mais tarde, todos se reuniram e seguiram para uma das masmorras. Loli explicou que a entrada era através de círculos de transporte mágico que enviavam os lutadores para o nível que haviam alcançado anteriormente, dizendo que ela havia chegado ao 12º nível enquanto Ray havia alcançado o 14º. Errol expressou seu desejo de acompanhar Ray ao nível dela, mas Loli esclareceu que as regras só permitiam aqueles que realmente haviam pisado naquele nível antes. Ele se sentiu desapontado, pois esperava enfrentar monstros mais fortes desde o início, mas Loli o tranquilizou, dizendo que sabia um atalho para descer de nível rapidamente. Ele concordou com o plano, mas então a garota tentou isolá-lo, sob o pretexto de que Ray poderia continuar sua aventura sozinha. Mas Errol percebeu a intenção e insistiu que Ray se juntasse a eles. Os três entraram no primeiro nível, e assim que deram alguns passos, dois cavaleiros blindados os atacaram pelos lados. Errol desembainhou sua espada para enfrentar um, enquanto Ray se defendia do outro. Ele ficou espantado ao notar que, apesar de sua armadura pesada, os cavaleiros se moviam com uma graça inesperada, mas não era uma velocidade além de sua capacidade de confrontar. Errol avançou com um passo rápido, cortando a cabeça do cavaleiro com um golpe afiado. Mas ele rapidamente percebeu que a armadura à sua frente estava completamente oca, movida pela energia de mana emanando do coração da masmorra. Errol então mudou sua estratégia, derrubou o cavaleiro, enquanto Ray terminava sua batalha no mesmo instante, avisando que as armaduras encantadas logo recuperariam sua força e os instando a continuar avançando. Antes que se movessem, Errol perguntou a Loli sobre seu rank, e ela orgulhosamente respondeu que era da classe duelista espada leve, oferecendo-se para ensiná-lo o que quisesse no campo de treinamento ou fora dele. Ele a ignorou novamente e continuou andando. Pouco antes de entrarem no segundo nível, ouviram um grito de socorro vindo de trás de uma das portas. Eles se aproximaram cautelosamente para encontrar um homem ensanguentado ajoelhado e implorando por sua ajuda. Ray sugeriu levá-lo à superfície, mas ele recusou firmemente, dizendo que seus companheiros ainda estavam lá dentro, feridos por uma armadilha que explodiu sobre eles, implorando para que os ajudassem a resgatá-los. Loli se apressou em falar sobre a taxa antes de ajudar, e o homem lhe entregou uma grande soma de dinheiro, o que a deixou espantada. Mas Errol, que caminhava atrás dele, notou que alguém perdendo todo aquele sangue não conseguiria sequer ficar de pé sem água pura. Então, como ele estava se movendo tão facilmente, ele entendeu que o sangue e os ferimentos eram falsos, mas escolheu permanecer em silêncio por curiosidade e desejo de ver o que aconteceria. O homem os levou a uma sala escondida, espalhada com vestígios de sangue, no centro da qual havia uma pequena poça contendo uma única moeda de ouro. Assim que Loli viu o ouro, ela se abaixou para pegá-lo, e de repente um círculo mágico se acendeu sob seus pés. Ray percebeu que era uma armadilha, enquanto o homem sorria orgulhosamente, dizendo que foi pago generosamente por este trabalho fácil, mas ele ficou surpreso ao se ver transportado com eles no mesmo círculo. Eles aterrissaram em um nível que Ray nunca tinha visto antes, mais baixo até mesmo que o 14º andar, e ainda não havia monstros à vista. O homem enganador tremeu ao dizer que haviam chegado ao ponto mais profundo da masmorra, onde se dizia que o guardião do espadachim reside. Momentos depois, um cavaleiro gigante apareceu diante deles, vestindo uma armadura cintilante nas cores do espectro. Loli negou toda a história, chamando-a de lenda inacreditável, enquanto Errol sentiu o peso do perigo e a jogou no chão, exatamente quando o cavaleiro desconhecido lançou um ataque aéreo que demoliu as paredes da sala. O cavaleiro da espada atacou Errol diretamente e Errol mal conseguiu levantar sua espada a tempo de bloquear contra a parede. Ele percebeu que foi poupado graças ao seu extenso treinamento, aprimorando a armadura mágica sob a orientação de Ray. Errol sorriu, dizendo que essa era uma oportunidade perfeita para testar sua força, o que chocou seus companheiros. Ele se lançou com o mesmo passo de velocidade divina que seu oponente usava, fechando a distância e desferindo uma saraivada de golpes sucessivos que o cavaleiro habilmente defletiu. E então ele liberou uma habilidade que intensificou a gravidade no salão, derrubando todos no chão. No entanto, Errol permaneceu firme em seu lugar, tendo treinado sob condições semelhantes com sua mãe quando era um garoto jovem.
Naquela época, ele não conseguia se segurar, mas agora as coisas eram diferentes. Ele tirou a moeda de ouro que Loli havia pegado e a usou para dissipar o efeito da habilidade, criando uma pequena brecha na defesa de seu oponente, que ele imediatamente aproveitou para liberar uma de suas técnicas mais fortes, chamada Quebra Infinita, que estilhaçou a armadura do cavaleiro em fragmentos espalhados. Todos congelaram com a cena, e então Arrow usou água pura para restaurar sua energia. Todos reativaram o feitiço de transporte para sair da masmorra em segurança. Enquanto isso, Rod, o pai de Loli, estava sentado em uma taverna, afogando-se na bebida, quando ouviu 3 jovens se gabando de que haviam enganado os novos membros da Guilda Presas do Dragão e os enviado para uma armadilha da qual não escapariam. Ele se aproximou deles com raiva, esmagando a mesa com o punho, exigindo saber a verdade. Mas um deles, chamado Jorg, interveio zombeteiramente, chamando-o de bêbado inútil. Rod percebeu então que Jorg estava por trás do esquema, e ele o atacou ferozmente, impulsionado pelo desespero por sua filha, que ele pensava estar perdida. A porta da taverna se abriu, e Loli entrou, conversando com Ray e Arrow sobre estarem com fome depois de sua aventura. Quando Rod viu sua filha, ele correu para ela, abraçando-a e agradecendo a Deus por sua segurança. Ray confrontou Jorg, anunciando que haviam extraído uma confissão de um de seus capangas que expôs sua conspiração. Mas ele, como de costume, negou, alegando que qualquer um que entra nas masmorras é responsável por si mesmo. Arrow admitiu a si mesmo que havia alguma verdade em suas palavras, mas Rod o interrompeu, ameaçando seu oponente de que ele não sairia impune do que fez, enquanto Jorg apenas continuou zombando, chamando-o de velho bêbado, e partiu, deixando Arrow se perguntando que novos esquemas os aguardavam. Layla estava sentada com Ray, examinando os papéis da competição em que participariam, e descobriu que Ariel estava no mesmo grupo que ela, o que a deixou muito irritada. Então Ariel se aproximou delas e perguntou se haveria competição ou não. Mas Ray contou a Ariel sobre a existência de um grande número de competidores nesta competição, embora fosse apenas preliminar, o que levou Layla a sentir-se muito frustrada pela presença de lutadores fortes. No entanto, Ariel garantiu-lhe que ela deveria sentir-se confiante e que o seu nível era realmente bom. Mas Layla sentiu que ele estava a dizer-lhe isso apenas para a tranquilizar, quando ela sabia muito bem que o seu nível não era o melhor. Então, Ray encontrou Ariel enquanto ela estava a conhecer os lutadores do seu grupo. Mas Ray descobriu que o seu grupo tinha muitos lutadores fortes, mas ela prometeu que venceria a competição este ano. Mas Ariel disse-lhe que o pai dela lhe daria muitas coisas, o que a fez sentir-se feliz, mas ela queria depender mais de si mesma. Layla também tinha lutadores fortes no seu grupo, mas ela não desistiu. No entanto, isso significava que eles estavam a ir para a masmorra novamente hoje, e Ariel perguntou se ele deveria ir. Layla sugeriu que ele deveria estar lá para resgatá-lo se algo de ruim acontecesse, e aqui Ray pensou que Ariel nunca tomava as coisas nas suas próprias mãos. Então o pai de Layla chegou quando soube que ele estaria a treinar na masmorra, e pediu-lhe para ter cuidado, porque George poderia ter montado outra armadilha para Layla. Ele pediu-lhe que, se sentisse perigo, fugisse imediatamente. Layla disse ao pai que faria isso, então ela partiu. Mas depois, o pai de Layla sentiu que o seu medo por Layla tinha aumentado, mas ele tinha que desempenhar o papel de pai e parar de beber para se tornar um lutador forte como eles também. Nós nos mudamos para a arena da competição, onde muitos combates aconteceram, e entre eles estava a luta de Lelia. Mas Lelia sofreu uma derrota, o que a fez sentir-se triste enquanto estava sozinha. Então Ariel veio até ela e a consolou para que ela não se afligisse. Ele disse-lhe que desejava poder enfrentá-la nas eliminatórias, o que fez Lelia sentir que ele estava a ter pena dela com as suas palavras. Mas Layla pediu a Ariel para ter cuidado na sua próxima luta e desejou-lhe vitória. Ela deu-lhe algumas informações sobre o seu oponente e apontou coisas para o alertar sobre a sua força. Mas Ariel não sentiu medo nenhum e disse-lhe que também tinha enfrentado lutadores fortes na masmorra. Mas Lilia disse a Ariel que essa era uma lutadora forte que usa magia no seu combate, e ela encanta a sua espada, o que resulta em golpes poderosos. Mas Ariel ficou surpreso que havia uma lutadora usando magia que entrou na competição. Mas Laelia disse a Ariel que a guilda os permite porque eles estão registrados na guilda. Então os lutadores foram chamados para a arena e Laelia desejou vitória para Ariel. Então Ariel avançou para a arena para enfrentar o seu oponente. Então a oponente disse a Ariel que ela não queria ouvir dele que ele perdeu por causa da magia, e que ela usa magia, e que é injusto. Mas Ariel tinha outra opinião, que o lutador mais forte é quem vai vencer. Então a luta começou, e a oponente de Ariel começou a lançar bolas de fogo contra ele. Mas Ariel desviou de todas as bolas de fogo habilmente até que ele foi capaz de atacar o seu oponente. Mas a garota bloqueou o golpe de Ariel e quase o atingiu, mas ela não conseguiu. Aqui Ariel viu que a sua oponente também tinha habilidades fortes e maravilhosas, porque ela usava tanto magia quanto uma espada ao mesmo tempo. Mas a garota não aceitou um elogio de Ariel, porque ela pensou que ele não era forte o suficiente para avaliá-la. Ela disse-lhe que usaria os seus golpes mais fortes. Então ela usou magia na sua espada, transformando-a numa espada de fogo, e desferiu um golpe poderoso em Ariel. Aqui, Ariel começou a bloquear os golpes, mas ele disse a si mesmo que esses golpes eram poderosos e que ele não conseguia prever de onde o golpe viria. Mas Ariel possuía habilidades fortes e foi capaz de bloquear todos os golpes facilmente. Ele descreveu a sua oponente como não forte o suficiente e semelhante ao nível de habilidade de Layla. E aqui, Layla pensou que isso era um insulto para ela, o que irritou a garota.
Mas aqui, Ariel mostrou-lhe a extensão da sua força e foi capaz de anular a magia dela e transformar a sua espada de fogo de volta numa espada normal. Ele a atacou e foi capaz de desferir um golpe que fez a sua oponente perder a consciência. Então Ariel pensou que havia muitas coisas que ele poderia aprender na Cidade das Espadas, e se ele fizesse algum treinamento, ele poderia aprender magia também. Depois de alguns dias, nós nos mudamos para a casa de Layla, onde ela está a tentar acordar o pai dela, para que ele vá com ela assistir a luta final entre Ariel e o seu novo oponente. Mas o pai dela não quer isso e recusa-se a ir. Mas Layla tentou novamente com ele, mas ele também não concordou. Mas aqui, Layla pensou que o pai dela tinha medo de ir por causa de encontrar George. Mas o pai de Lelia disse-lhe para ficar quieta e que ele não tinha medo de George. Ele confessou a ela que ontem pegou a sua espada e que não é como era antes, e é difícil para ele até mesmo ganhar a taça da espada. Mas Layla explicou a ele que ele deveria considerar os sentimentos das pessoas que nem conseguem entrar no campeonato principal e pediu-lhe para se preparar imediatamente para que pudessem ir assistir Ariel. Ela insistiu muito nisso e o agarrou e o arrastou para lá. Enquanto estavam a caminho, Layla perguntou ao pai que ele teria ido assistir a luta secretamente se ela não tivesse ido com ele. Certo? Isso surpreendeu o pai dela, e ele perguntou-lhe por quê. Então ela lembrou-se no passado do treino do pai com Ray, e que ele costumava adorar ver os membros da sua equipa progredir, e agora ele veria um deles na sua luta final e a progredir também. Então nós nos mudamos para a arena, e Ray estava a sentir-se muito perturbada até que Ariel veio até ela e perguntou-lhe por que toda essa perturbação. Mas Ray disse-lhe para não ficar na frente dela assim. Então Ariel sentou-se na frente dela, e Ray disse a Ariel que esta competição era a melhor competição do mundo. Naturalmente ela se sentiria nervosa. Mas o que era difícil para ela era enfrentar alguém que ela não conhecia nada, e era difícil elaborar qualquer plano antes da luta, mas Ariel pensou que ela tinha medo de enfrentá-lo na rodada final. Aqui, Ray tentou golpeá-lo, mas Ariel pegou a mão dela naquele mesmo momento. Então eles anunciaram a luta anterior, e descobriu-se que o oponente de Ariel era George, o que fez Ray sentir-se preocupada com Ariel. E quando Ariel começou a mover-se, Ray agarrou a mão dele e pediu-lhe para ter cuidado porque George era um lutador muito forte. Então Ariel moveu-se para a arena de combate para enfrentar George. Layla estava lá para o animar e chamou-o, pedindo-lhe para derrotar George. E quando George apareceu, a sua aparência era muito aterrorizante, o que fez Layla preocupar-se com Ariel. E quando o pai de Layla viu George e que ele tinha se tornado como um monstro, ele pediu a Ariel para recuar imediatamente porque ele possuía a espada mais forte do mundo. Layla perguntou sobre a espada mais forte do mundo, mas o pai dela disse-lhe que esta espada contém um demônio selado dentro. Aqui George ficou surpreso que havia alguém que reconheceu a sua espada, e ele perguntou ao pai de Layla se ele era da corte imperial. Mas aqui Layla ficou surpresa que George não reconheceu o pai dela. Mas o pai de Layla pensou que George tinha sido possuído pelo demônio selado, e a lenda diz que a lâmina que o mestre da espada usou para matar o demônio foi amaldiçoada por vingança e deveria ter sido removida e mantida sob estrita guarda no cofre real. Ele pergunta como chegou aqui, mas George foi quem quebrou o selo que o impedia, e ele esperou por isso por centenas de anos até que todos que se lembravam dele morressem, e se tornou história esquecida. Ele sabia que alguém eventualmente procuraria o seu poder, e ele não tinha escolha a não ser esperar até que alguém viesse e o libertasse. E ele se apresentou como duro, e ele agora quer desfrutar de destruir o lugar e espalhar o caos. Então Ray avançou em direção a Ariel e informou o que era Dwyer, e Ariel ficou espantado e perguntou a Ray se ela o conhecia. Mas Ray disse-lhe que Dwyer tinha uma história muito antiga porque ele era um demônio que foi invocado pelo Grande Mal em tempos antigos, e a questão parecia como se não fosse uma lenda. Então as discussões multiplicaram-se entre os espectadores sobre Dwyer porque ele tinha matado muitas pessoas antes, o que os levou a sentir medo, e eles correram rapidamente deixando a arena. Mas este medo que as pessoas sentiam é o que Dwyer amava, e ele também preferia ouvir os seus gritos. Então Dwyer usou o seu poder e exibiu uma força demoníaca que levou a selar todo o lugar para que ninguém pudesse sair da fortaleza, o que levou as pessoas a sentir intensa ansiedade. Mas George estava em completa felicidade com tudo isso porque ele acreditava que é isso que os humanos merecem, que é a morte. No entanto, ele olhou para frente e encontrou Ariel completamente preparado para ele. Mas Dwyer acreditava que Ariel queria a morte porque ele insistia em desafiá-lo. Mas Ariel disse a Dwyer que ele tinha sido morto através da grande espada lendária e que ele estava confiante que poderia matá-lo também. E ele também lhe disse que era invencível, mas Dwyer zombou das palavras de Ariel e admitiu que tinha sido morto antes pela grande espada. Mas ele já não existe agora entre os vivos, e agora não há ninguém capaz de o derrotar. Mas Ariel tinha algo que queria que acontecesse com Dwyer. O primeiro ponto era que a grande espada ainda existe, e o segundo ponto era que Ariel poderia derrotar Dwyer. Mas Dwyer viu isso como mero disparate. Mas de repente, Ariel atacou Dwyer com grande força e usou a sua velocidade para direcionar múltiplos golpes contra ele, o que levou Dwyer a ser surpreendido pela força de Ariel. Mas Dwyer não ficou parado, e disse a Ariel para não esquecer que ele era o corpo do Imperador da Espada, e atacou Ariel, direcionando um golpe poderoso contra ele. E ele pensou que o tinha derrotado.
Mas Ariel estava completamente ileso, o que levou ao espanto de Dwyer com a força de Ariel. E Dwyer perguntou como isso aconteceu. Mas Ariel tinha ganhado coragem e força através do seu treino com Ray, o que levou à grande raiva de Dwyer. E ele atacou Ariel, mas ele não conseguiu atingi-lo. Então Ariel reuniu a sua força e atacou Dwyer, direcionando múltiplos golpes rápidos contra ele, o que levou a ferir Dwyer. E Dwyer pensou que Ariel era a grande espada, mas Ariel disse a Dwyer que ele era apenas um guerreiro sem classe e direcionou um golpe final contra ele que o empurrou para longe e o impediu de se mover. Então Ariel aproximou-se de Dwyer e acreditou que ele não podia mais mover-se ou lutar. Mas Dwyer disse a si mesmo que ele deve entrar no corpo de outra pessoa para que ele pudesse escapar de Ariel, e começou a procurar porque ele queria alguém com uma estrutura forte. Então ele escolheu o pai de Lilia. E enquanto Lilia estava a verificar Ariel e Ray, George deixou cair a espada da sua mão e atacou Lilia. Mas o pai dela a defendeu, o que levou o espírito demoníaco a possuir o pai de Lilia, e ele se tornou o demônio que era o pai de Lilia. E ele ameaçou Ariel que se ele não fosse embora, ele mataria Lilia. E aqui Ariel descobriu que ele deveria ter quebrado a espada em vez de matar George. Mas o demônio disse-lhe que ele não seria capaz de fazer isso porque ele mataria Lilia, a sua noiva, o que levou à surpresa de Ariel com a palavra noiva. Então Ariel disse ao demônio que Lilia não era a sua noiva, mas o demônio disse que ele tinha assumido o controle da memória do pai de Lilia, e a informação que ele tinha era que Lilia era a noiva de Ariel, o que levou Lilia a sentir-se envergonhada com isso, e pediu ao demônio para não revelar isso. Mas aqui Ariel ameaçou o demônio e Lilia, dizendo que mataria os dois, e aqui Ray tentou impedi-lo de fazer isso. Então o demônio perguntou a Ariel se ele realmente não se importava com Lilia. E aqui Ariel disse ao demônio que ele não se importava com Lilia, e que pessoas que não têm valor deveriam ser mortas. Mas Lilia viu isso como a pior coisa que Ariel já lhe tinha dito. Então o demônio pediu a Lilia para lhe explicar se ela era a sua noiva ou não. E aqui Lilia chorou e disse-lhe que essa conversa era apenas na sua mente, e que era um desejo da parte dela, e que ele não era o seu marido de todo, o que levou à grande raiva do demônio. E o demônio perguntou por que ele deveria preservar lixo como ela sem valor. Então Ariel pensou que Lilia tinha trazido isso para si mesma, mas Ray pensou que o demônio não podia matar Lilia, mas o demônio disse que ele podia fazer isso, e ele cortaria a garota em pedaços. Mas de repente o seu corpo inteiro congelou, e o pai de Lilia apareceu, e foi capaz de parar o seu corpo, e não deu ao demônio o direito de usar o seu corpo completamente, e ele foi capaz de libertar a sua filha. E aqui Ray perguntou o que estava a acontecer agora, mas Ariel acreditava que o que estava a acontecer era o oposto do que aconteceu com George e que ele não mudou a sua aparência de todo quando o possuiu, e que o pai de Lilia estava a resistir-lhe por dentro. E Lilia acreditava que o pai dela era muito mais forte que George. Então o demônio disse ao pai de Lilia para deixá-lo usar o seu corpo e que ele queria o poder para restaurar a sua glória. Mas o pai de Lilia não concordou com isso e disse-lhe que se ele tivesse vindo a ele há pouco tempo, talvez fosse possível concordar. Mas depois de conhecer Ariel, ele foi assegurado de que poderia restaurar a sua glória sem a ajuda de ninguém e pediu ao demônio para deixar o seu corpo, e ele jogou a espada para longe. Então a espada viajou no seu caminho em direção a Ariel, e Ariel preparou-se bem para ela, e direcionou um golpe que levou à quebra completa da espada e à destruição do demônio. E a mana negra foi removida, e as saídas foram abertas, e Ariel afirmou que isso deveria ter desaparecido para sempre.